Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Boss. O podcast onde a mulher empresária não só tem voz, como também ocupa o seu lugar de protagonista. Aqui o assunto é sério. Nós vamos tratar sobre posicionamento, comunicação, essência feminina e tudo que uma mulher precisa para se tornar uma boss. E se você ama esse universo e quer continuar crescendo com a gente, aproveita para seguir a gente no Spotify e também se inscrever aqui no canal do YouTube. Agora, se você tem uma amiga empreendedora e esse episódio te inspirar de alguma forma, encaminhe esse vídeo também para ela acompanhar. E hoje nós temos a honra de receber uma mulher que é inspiração, não só de estilo, como de essência. Ela utiliza da moda como um mecanismo, uma ferramenta para transformar mulheres cada vez mais empoderadas. Com vocês, Camila Oliveira. Obrigado. Oi, gente. Tudo bem por aí? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui hoje com vocês para falar desse assunto que mexe com o meu coração, né? Que é o meu propósito de vida, que me dá ali respiro todos os dias. Legal, muito bom. E conta pra gente, Cami, quem que é a Camila por trás do CNPJ? Vamos começar com uma aberturinha de Camila. Vamos lá. Bom, Camila, sou cristã, apaixonada por Jesus. Sou casada, meu marido tá ali fora acompanhando. Sou uma mulher extremamente leal, assim, aos meus valores, às pessoas que caminham comigo, né? Bom, eu acredito do fundo do meu coração, todas nós mulheres, né, temos algo especial mesmo, direto do coração de Deus derramado sobre nós, que isso merece, né, e deve ser transmitido ao mundo através de uma imagem que reflete o nosso valor, o nosso propósito, né? Sou também uma mulher muito feminina, e assim, confesso, né, que nesse mundo corrido que a gente vive, eu demorei muito a entender o poder que é, né, o feminino, o poder que é ser uma mulher feminina, repleta dessa essência, né? E hoje o meu propósito é esse, né? Fazer com que mulheres encontrem a sua essência, a sua identidade através do vestido. E conta pra gente, Camila, o que você descobriu sobre você mesma nos últimos anos que mudou a forma como você se vê como uma mulher? Vamos voltar um pouquinho no tempo, né, pra eu contar. Bom, contando um pouquinho da minha história, pra vocês entenderem esse ponto, eu formei em design de moda com 20 anos. Trabalhei na área, fui produtora de moda, né, fui professora de passarela, que eu sou até hoje, estava conversando com a Ju aqui. E no meio desse processo, né, eu era uma menina mulher, digamos assim, né? Porque eu ainda estava com 20 anos, eu ainda era uma menina ali conhecendo a vida adulta. Eu te falo que eu era um compilado, assim, de tudo que as pessoas falavam que funcionava pra mim. Assim, eu não entendia, de fato, o que funcionava pra mim. Quem era a Camila, né, no meio desse turbilhão do que as pessoas falavam. Era um monte de caixinha que você utilizava de outras pessoas ali na sua construção. Exatamente, era um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, eu lembro que eu já tinha formado em moda, já tinha visto a consultoria ali em algum momento da minha vida. Mas aquilo ainda não tinha me atingido no ponto de mudar ali, de transformar a imagem pra mim, né? Quem eu era. E eu lembro que, assim, eu era uma menina que, se você falasse pra mim, as pessoas falavam pra mim assim, nossa, você tem muitas curvas, você tem um corpo muito bonito, você tem que mostrar mais o corpo. Então, você tem que usar um short mais curto, uma saia mais curta pra mostrar a perna, porque sua perna é bonita. Você tem que usar, às vezes, um decote maior, um cropped, né, porque você tem a barriga bonita. E eu ouvia as pessoas falando isso comigo. E, consequentemente, eu era o quê? Um compilado disso tudo. Então, assim, eu entendi de tendência, já aprendi isso ali naquela época sobre moda, porque eu já tinha formado. Então, eu vestia um pouquinho do que era tendência, fazia sentido ou não, não importava. Tava falando, exatamente, mesmo que não funcionasse. E o principal, eu usava o que as pessoas falavam que fazia sentido pra mim. Só o que não fazia sentido pra mim, fazia sentido pra elas. Sim, não E estava aí- conectando com o que você realmente queria passar, Sim, sua essência, né? Exatamente, com quem eu era. Eu sempre fui muito feminina. Meu estilo, em essência, né? Ele é o feminino mais romântico. E aí eu vestia com um short curto, uma blusa curta, porque tava todo mundo usando, porque falavam pra mim que, minha família, seu corpo é bonito, Camila. Minha tia só uma amiga assim, né? Oi, tias. Beijo, tia. Seu corpo é bonito, então você tem que usar, tem que mostrar um pouco mais. E aquilo me incomodava, mas, poxa, tava todo mundo usando, todo mundo falando que ficava bom, então eu usava. Então era assim, um compilado, era um Ctrl-C, Ctrl-V que as pessoas falavam. Então era mais dos outros e menos da Camila. E essa virada de chave foi assim que mudou pra mim. Foi entender mais sobre o meu estilo, que é feminino, sim, mas ele não é o feminino sexy, onde eu vou gostar de mostrar mais a perna, onde eu vou gostar de um decote, não, né? Isso não faz parte de quem eu sou. Então, entender isso transformou muito o meu olhar e a minha visão sobre mim mesma, né? Encontrar a minha essência, encontrar a minha identidade, olhar pra uma coisa hoje e falar assim, isso não pertence a mim.
E se não pertence a mim, não tem por que usar. É o que eu falo para as minhas clientes muitas vezes, né? Assim, tendência tá aí, tem ótimas tendências, legal, mas Tem coisa que não vai fazer sentido. E tem tendência para todos os estilos e gostos também. A gente tem que entender isso. Às vezes essa tendência não vai estar ligada à sua essência, mas uma outra você consegue adotar o seu. Nossa, vai fazer sentido. Eu tava até comentando isso, foi ontem, no jantar de Dia dos Namorados, né, que eu tava com meu marido. Aí a gente tava conversando sobre isso, se conhecer e tudo mais. E recente eu fiz uma limpeza no guarda-roupa, tirei um tanto de coisa que tava só ocupando espaço, que não tinha nada a ver mais comigo também. Aí eu tava comentando isso com ele, que parece que com o passar do tempo, quando a gente é mais nova, a gente escuta muito o que as pessoas falam. E depois você começa a se entender o que você gosta, o que faz sentido você usar, o que não faz. E hoje eu entendo que pra mim, as cores que eu gosto de usar são cores mais sóbrias. Eu vou gostar do preto, do bege, do marrom, do branco. Não vou conseguir usar uma cor muito forte, um verde muito forte, um verde bandeira, não combina comigo. E eu comprava roupas assim antes que só ficava ocupando espaço dentro do meu guarda-roupa. Eu ia lá, usava uma, 2 vezes no máximo. Igual recente eu tinha comprado um conjunto lindo, só que ele era laranja, tipo quase um neon. Aí eu usei uma vez e eu olhava pra aquele negócio e falava, gente, não tem nada a ver. É isso, né? Pra isso. por que eu vi aqui Que momento passou da minha cabeça comprar um laranja quase neon de um conjunto. Também só uma peça, né? Aí parece que assim, a maturidade também traz um pouco disso. De você começar a se entender o que você gosta, o que você não gosta. E adaptar isso na sua forma de se vestir também. Com certeza. E o autoconhecimento, nesse sentido, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, né? Porque é sobre se conhecer, não é sobre vestir somente, né? É sobre se conhecer e entender o que funciona pra você. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas, né, falando assim, porque a consultoria se te coloca numa caixinha, a consultoria faz você, vai fazer uma análise de coloração e aí você não vai poder usar um preto, não vai poder usar tal cor porque não tá na sua cartela. E eu sempre falo assim, gente, a consultoria e a coloração pessoal, né, separando ali os dois trabalhos, que funcionam juntos, né, mas separando ali os dois, eles são trabalhos que te ensinam sobre você para que você tenha poder de escolha. Exato. E o poder de escolha, gente, é algo muito poderoso. Você poder escolher o que funciona para você, você olhar para algo que estão te oferecendo e falar, não faz sentido, tá? Você poder rejeitar. É parar de ser enganado numa loja, né? Porque às vezes a gente vai na loja, o vendedor fala assim, quer emburrar uma peça, né? Você olha que as pessoas... Exatamente, e quando você sabe quem você é, quando você sabe que funciona ou não, gente, a recusa ela é muito mais fácil. Sim. Porque você olha assim, porque se você não sabe, a vendedora vai falar que tá linda, você fala assim, será que tá? Ela vai começar a mudar a sua cabeça, né? Mudar ali o que você tá pensando. Às vezes não só intencional, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar ou não pro outro, de desagradar o outro, né? Então, às vezes fala que ficou bom, que ficou lindo, porque não quer te desagradar. Falar a verdade. Deixar a pessoa chateada, porque, sei lá, vai que ela absorve isso como uma ofensa e tudo. Então, as pessoas têm esse cuidado, às vezes, né? E esse cuidado também é ruim, porque acaba você deixando a pessoa levar uma peça que não tá tão alinhada com essa aqui, né? E se você sabe, você não vai levar. Exato. Falar não, isso aqui não combina comigo. E como é poderoso, assim, como é libertador o poder de você olhar pra uma coisa e falar, isso não combina comigo. E tá tudo bem eu não usar. Porque a gente vive num mundo onde as tendências são muito voláteis, é tudo muito rápido. Então, hoje tá a saia bolonê, amanhã tá a tendência Caltrin, depois amanhã vai estar outra tendência. E assim, é todo dia uma tendência, assim. E se você não tem sabedoria e autoconhecimento pra escolher a tendência que você vai usar, ou escolher a roupa que você vai usar, você vai se vestir de roupa de outras pessoas. Você vai se vestir de uma tendência que não funciona pra você, de algo que não faz o menor sentido na sua imagem, na sua concepção, em quem ficou, que não combina com quem você é. Você vai usar aquilo ali não vai fazer sentido pra você. E pronto, você vai ser mais um compilado, assim como eu era, de coisas que não faziam sentido. Uma polêmica de moda, né? A volta da calça de cintura baixa. Porque, gente, eu tenho pavor daquele negócio. Eu não sei em que momento alguém olhou e falou, vamos voltar com a calça de cintura baixa, porque não faz sentido na minha cabeça. Exato. Aquele negócio que você sentava e todo mundo já usou na época, sempre é moda, né? Você sentava e você não conseguia ir pra frente, porque senão com a fria parecia. Aí você tinha que ficar travado na posição, aí resolveram voltar com o negócio. Mas agora que a gente já tem mais ciência do que a gente gosta, do que a gente não gosta, a gente já olha e já fala, não, isso daqui realmente não, pra mim não dá. Não faz sentido. Não tem como eu voltar a usar isso daqui. Pelo amor de Deus. Deixa o lado dos outros modelos. Ah, ótimo. E Cami, quando que foi essa virada de chave, assim? Quando que você realmente falou assim, não, hoje eu me conheço e eu tenho esse poder de escolha?
Nossa, eu creio que, assim, foi muito durante o meu processo mesmo, na consultoria de imagem, né, eu falo que eu brinco, assim, que eu sou um dos meus cases de sucesso, assim, né, porque se eu pegar uma foto minha antes e uma de hoje, eu falar assim, é a mesma pessoa, o que aconteceu? O que aconteceu? É a mesma pessoa. Se você ajuda a lembrar, né, porque ela me conhece dessa época, as roupas que eu usava, eu falava, Eu não lembro não lembra? só de você. Era muito boa, não. Que bom, que bom. Que bom e que ruim, né? Porque a gente fala que a imagem comunica. Então, se a imagem não está alinhada de uma forma que não passou presença, né? Exatamente. Então, assim, foi quando eu entendi o poder da imagem. Essa foi a minha virada de chave, assim. Foi eu entender muito mais que o meu estilo. Porque na época, assim, que eu fiz moda, eu tinha um módulo de consultoria. Então, foi ali que eu me apaixonei mesmo pela consultoria de imagem. Eu falei, gente, tem algo aqui que pulsa no meu coração. Assim, a consultoria ainda não era muito falada, né? Não era uma coisa que hoje em dia se fala muito mais. Sim. Na época não falava tanto. Mas eu tava ali, eu falava, gente, tem alguma coisa aqui. Eu só não sabia o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu gostava, sabe? Que queimava assim no meu coração. Mas na época, eu lembro que eu descobri meu estilo, mas eu não sabia como aplicar. Então, se tem a técnica e não sabe aplicar, é a mesma coisa que você não fazer nada. Então, eu sabia, beleza, já tinha anos que eu sabia que eu tinha um estilo romântico mais predominante, que essa era a minha essência, mas como que eu uso isso pra conectar com as outras pessoas? Quando que com o estilo romântico eu não vou parecer uma mulher infantilizada, uma menininha, né? Como que eu fazia isso? Eu não sabia aplicar. E aí, quando eu realmente migrei, né, virei a chavinha, empreender na consultoria, né, foi quando eu entendi como que eu faço essa aplicação, como que eu consigo transmitir essa imagem feminina, mas de uma maneira também mais sofisticada, mais elegante, assim, de uma maneira que não me deixe infantilizada. Então foi essa viradinha de chave, assim mesmo, né? Foi quando eu fui meu primeiro case de sucesso. Foi quando veio essa transformação, essa viradinha de chave mesmo na minha cabeça. Mas isso é ótimo, né? Porque você aplicando já em você e as pessoas vendo a mudança que você teve, né? Passa muito mais credibilidade. Sim, Então. humaniza, né? Sobre falar que, gente, eu também já estive nesse lugar, né? Eu sei o que você está passando porque eu estive lá. E a consultoria de moda foi o primeiro contato que você teve, assim, com o empreendedorismo? Ou... Não, na verdade, assim que eu saí da faculdade, passou um pouquinho assim, eu trabalhei numa agência de modelo, e aí passou um tempinho, minha mãe quis empreender numa loja de roupa. Ela já tinha feito isso, fechou a loja, mas ela foi e falou, vamos juntas? Eu falei, vamos, eu não sabia nada, gente. A gente vai aprender. Não foi com a cara e com a coragem. Eu falei, vamos. E aí a gente foi, abriu essa loja. E a minha ideia, né, a princípio era aplicar o que eu tinha aprendido na consultoria naquela época, que ainda não era tanta coisa, né? Mas eu queria aplicar ali na loja. Então eu queria ser como se fosse a consultora da loja. E aí, assim, a pessoa ia, eu ajudava ela a escolher o look que eu queria, mas na época, assim, eu era muito imatura. Eu era menina, acho que eu tinha uns 22, 23 anos, assim. Eu era bem imatura na época, não sabia nada de nada, mas assim, foi uma experiência que me fez aprender muito, né, sobre algumas coisas ali, dos trancos e barrancos do empreendedorismo, porque é tipo assim, é trocar a roda do carro com ele em movimento, né? Então, eu aprendi ali algumas coisas, né? Foi o meu primeiro contato, assim, a loja a gente teve ela durante uns 2 anos, só que também não funcionou tanto o conceito que eu queria trazer para dentro dela, porque não era tão difundido, as pessoas não entendiam assim muito bem como entendem hoje, sabe? Então foi esse meu primeiro contato ali, foi com essa loja de roupa que eu tive com a minha mãe. Entendi. E realmente, se você for olhar essa questão de consultoria de imagem e tudo, foi, tipo, acho que uns 2, 3 anos pra cá que ficou mais falado, né? E as pessoas começaram a ver realmente a importância disso. Sim, eu digo que foi assim, foi meio que na época da pandemia mesmo, assim, eu acho que surgiu muito porque as pessoas estavam fazendo, acho que o pessoal tava assim, né, o que eu posso fazer? Todo mundo preso, todo mundo fazer cursos, exatamente. conhecer mais. Exatamente. E aí, eu era assim, estourou a coloração pessoal. Então, hoje em dia, você fala de coloração pessoal, todo mundo sabe, assim, o que era coloração, porque via ali, né, as pessoas fazendo na internet. Então, eu creio que o boom veio ali, veio crescendo aos pouquinhos, mas chegou na pandemia, assim, as pessoas naquela fome de autoconhecimento, de aprender, começaram a procurar muito mais, e o assunto foi se difundindo, né, foi crescendo mesmo e viralizando. E, Cabe, durante todo esse percurso do empreendedorismo, teve algum ponto de dificuldade, algum ponto de dor que você enxerga que dali você tirou grandes aprendizados? Teve. Na verdade, depois que eu tive a loja, né, eu saí. A gente fechou a loja, eu voltei pro CLT. E aí, assim, eu trabalhei em 2 empresas e a última empresa foi onde eu falo que eu tive essa virada de chave da dor, assim, né? Porque foi uma empresa onde eu tive uma experiência, assim, muito, muito dura lá, né? E eu lembro que, assim, eu tava
quase que morrendo lá dentro, eu digo assim, né? Porque eu sentia que eu não tava no meu lugar, assim. Não era por conta da empresa em si, assim, tinha algumas coisas, mas assim, era muito porque eu tava sentindo o propósito queimando no meu coração e eu pensava Presa, né? pensava na consultoria e eu me sentia presa ali, assim, era quase como se fosse um passarinho na gaiola, sabe? Eu lembro que eu acordava chorando pra ir, eu chorava lá, eu voltava chorando, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Meu lugar não é aqui. E eu pensava, assim, na consultoria, né, aquilo queimando no meu coração, assim, Deus trazendo aquilo de volta pro meu coração mesmo, porque eu até então achava que eu já tinha morrido, né? Foi só um sonho, assim, que não deu certo ali na loja, não funcionou e pronto. E aquilo começou a queimar de novo no meu coração, foi quando eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Por isso, assim. Então, assim, foi um tempo muito desafiador, mas foi um tempo também onde eu fui muito ministrada nesse ponto, assim, sabe? De ter coragem mesmo, de voltar, assim, e de fato ser consultora, né? Fazer o que eu faço hoje. E aí, quando você decidiu voltar pro empreendedorismo, como é que foi essa volta? Quais foram os principais desafios, assim, pra quem tá nesse período hoje nos assistindo, pensar, ai, ter forças, tipo, não, eu vou conseguir. É só um período, tô passando por isso. Estamos indo, estamos passando. Eu acho que o principal desafio, assim, foi abrir mão de estar 100% pronta. Olhar Perfeccionismo, né? olhar assim para aquilo e falar, não tá perfeito. Porque eu lembro que quando eu comecei, né, quando eu voltei ali 3 anos atrás, foi quando eu fui de novo, que eu falo assim, né, eu me tornei empreendedora porque a consultoria me fez empreendedora, porque, né, é uma área que você precisa ser. Então, assim, beleza, eu sabia o conteúdo, eu sabia o que fazer, mas eu queria ser tão perfeita, tão boa naquilo ali, que aquilo me travava. E eu lembro que, tipo assim, no começo, às vezes, gente, eu ficava, assim, dias sem gravar um story. Ou quando eu ia gravar o story, eu demorava 2 horas pra gravar uma sequência de story De 15 segundos. de 15 segundos. E era uma tortura, assim, porque eu ficava gravando, e aí eu gravava e falava, tá horroroso, tá péssimo. Nossa, meu olho tremeu aqui, Nossa, ó. meu olho pegou. Nossa, mas eu levantei a sobrancelha. Meu Deus, vão ver isso e vão falar horrores de mim. Então, assim, eu acho que abrir mão do perfeccionismo e também abrir mão do que as pessoas vão pensar ali, foi uma virada muito grande, assim, fez eu crescer muito, sabe? Porque eu queria realmente tudo perfeito. E aí, às vezes, eu gravava o conteúdo e eu ficava ali olhando pro conteúdo e eu olhava de novo. E quanto mais a gente Forçava. olha, mais Mais defeito a gente acha. Mais defeito a gente acha. Não tem jeito, gente. Não olhe. Não olhe. Faça isso. Gravou, Gravou, olha uma vez, tá bom? Tá dentro do que você queria? Poste. Não fique olhando pra ele e você vai deixar. Uma coisa que eu tinha também, logo quando eu comecei a fazer stories e fazer conteúdo e tudo mais, eu achava que cada vez que eu fosse falar, eu tinha também nisso da perfeição, não podia ter uma gaguejada, não podia ter. Aí depois, quando eu postava, depois de 2 horas, eu consegui fazer um story de 15 segundos sem gaguejar e sem falar nenhum um vício de linguagem. Aí eu olhava pra aquilo e falava, gente, tá totalmente robótico. Tipo, não é natural. Comunicação, né? Então não conecta também. A gente fica muito com medo desses erros, né? Quando a gente começa a produzir conteúdo. Mas são esses errinhos básicos que fazem com que a pessoa olhe pra você e veja o seu lado humano e se conecte com você. Então, não adianta você querer ser a boneca perfeita que nunca vai errar. Porque ninguém é assim na vida real. Quando a gente tá conversando mesmo entre nós aqui, a gente tem as pausas, a gente tem as palavras que a gente repete, coloca outra no lugar pra fazer sentido ou não. Então é normal da comunicação. E uma técnica que a gente fala muito, que a gente utiliza na comunicação, é você fazer pausas estratégicas. Que às vezes vai faltar uma palavra ou outra e tá tudo bem você parar e voltar a falar, tá tudo bem. Às vezes a gente fica assim, E aí que a gente às vezes isso é foda, porque ai meu Deus, e agora que eu vou falar? Nossa, peraí que eu esqueci. Calma, respira. 3 segundinhos, pensei, respondi, tá tudo bem. E acaba que quando a gente fica nessa coisa do perfeccionismo, fica ali 3 horas, aquilo ali não fica gostoso. E uma coisa maçante, assim, fica robótico, como ela me falou, fica maçante e você não tem prazer naquilo, porque não parece você. Eu fazia a mesma coisa, eu ficava ali 3 horas, gente, pra gravar uma story. Aí quando eu olhava, eu falei assim, meu Deus, tá péssimo, porque eu tô parecendo um robozinho falando, não tem nada de mim nisso aqui. Não, a IA já tava lá atrás, eu nem sabia. Já tá fundindo a inteligência artificial. Eu nem tava sabendo, olha só que promissor. Então, assim, abrir mão disso, entender que eu não vou ser boa. Não vou ser boa em tudo e tá tudo bem não ser boa em tudo. E assim, entender isso e respeitar também isso foi muito importante. Porque hoje, assim, eu faço um vídeo, eu tenho a ideia ali,
faço conteúdo, faço roteiro e tal, vou gravar. Beleza, gravei. Aí quando eu vejo ele, eu não vejo muitas vezes. Eu vejo ele 1, 2 vezes e falo, tá ótimo, tudo bem, vou postar. Depois que eu posto, eu começo a fazer. Aí eu falo, nossa, eu poderia ter falado isso aqui. Aí eu paro assim, agora já foi, tá Já tá ótimo. postado. Tá postado, vamos pro próximo, vamos deixar, vamos lá. Continua, segue a vida e tá tudo certo. Porque se a gente se prende nisso, a gente vai ficar aí. Você fica travada. E aí você não produz o conteúdo que você precisa pra poder crescer. Ou você, Nossa, não pensa, não faço nada. você não Fica fica no lugar. E uma estratégia boa para esses casos, né? Vamos pular, postei um Reels ali, esqueci de falar alguma coisa no Reels que era importante. Usa o Stories como mecanismo para isso, né? Você traz que aí você até gera mais engajamento dentro da sua página. Gente, acabei de postar um Reels ali, falando disso, disso, e uma coisa importante é tal coisa. Que você já trouxe as pessoas que estão assistindo o seu Stories ali para ir pro Reels, e quem tá no Reels para ir também pros Stories, porque automaticamente ele já vai ver os seus Stories. Então, você gira mais. vai ter que Aqui tá mais questão do engajamento ali dentro da sua conta. É muito legal isso. É uma boa técnica. E pra você, Camila, a consultoria de imagem, né? Quando você pensa na consultoria de imagem, ela vai além do look? Como você enxerga a consultoria de imagem hoje? Com toda certeza, ela vai além do look. Vou fazer uma analogia, gente. Vamos pensar que o look, ele é a ponta do iceberg. Então, o que você enxerga do iceberg? Essa ponta, né? Você não vê a raiz do iceberg, você não vê ele lá embaixo do mar ali, do oceano, né? Você não vê, você vê só a pontinha. Então, o look é essa pontinha que você vê, né? Então, o look é a finalização de toda uma construção que tá lá embaixo, de toda uma base que a gente constrói. Então, a consultoria, ela vai muito além do look que se veste. Ela vai no autoconhecimento que você ganha, ela vai no você se olhar no espelho e você se identificar com o que você vê, né? E isso é muito importante, porque como eu sempre trago isso de tendência, de moda do mundo que a gente tá, e o mundo dita muitas coisas, e o mundo vai falar pra você que ser elegante é isso e aquilo, que pra você transmitir a imagem X, você tem que se vestir de maneira X, mas calma aí. Onde está cada uma das mulheres nisso? É isso que é importante a gente olhar, é a gente entender essa raiz. Quem é a mulher que vai se posicionar daquela forma? Como que a gente pode posicionar ela de uma maneira inteligente, assertiva, mas sem que ela se perca quando se olha no espelho? Porque não adianta nada você ter uma estratégia de imagem super bem construída, se na hora que você se olha no espelho, você vai se perguntar quem você é. Vai parecer um personagem, né? Exatamente, vai parecer um personagem. Não é pra você ser um personagem da sua própria vida, é pra você ser o protagonista, pra você ser mesmo, né, ali, a pessoa principal da sua vida. Então é muito importante a gente olhar pra isso. Então, assim, essa construção que vem de baixo ali, né, que a gente constrói todo esse sistema até chegar na pontinha ali do iceberg, que é o look, ela é muito importante. É o autoconhecimento, é a pessoa entender quem ela é. Ela entender por que ela gosta do que ela gosta, porque isso já é introjetado na gente. Então, o estilo, cada um já tem o seu, mas as pessoas não sabem. Então, quando a gente traz isso para a luz, né, quando a gente tira isso do inconsciente e traz isso de uma forma consciente, aí sim a pessoa consegue se posicionar bem. Aí ela consegue usar a imagem com estratégia. Então, não é só colocar a roupa X e se vestir X que você vai transmitir isso e aquilo. É sobre você transmitir o que você deseja transmitir, mas de uma maneira que se conecte com a sua identidade, com quem você é, com a sua essência, né? Isso é o mais importante. Então, é toda essa construção que vem ali dessa base. Então, é muito além do look mesmo. É autoconhecimento, é entendimento sobre quem você é segurança para ser quem você nasceu para ser e para se posicionar como a mulher que você foi criada para ser. E é muito legal essa questão, né, de você se vestir para ser quem você nasceu para ser, né? Eu vejo muita gente falar assim, eu não uso salto lá no trabalho porque no meu trabalho só tem homem, se eu vestir o salto eu vou me sentir desconfortável. Gente, você tem que se vestir da forma que você quiser e para um lugar que você quer chegar. Eu não tenho que me vestir pra onde eu estou. Eu tenho que me vestir pra onde eu quero ir. Sim. Porque uma coisa chama a outra. A partir do momento que você começa a jogar pro mundo seus objetivos, suas falas, seu posicionamento, as coisas também vão sendo atraídas. Então, se hoje eu vou me vestir, sei lá, vamos supor, como uma... Se eu me vestir pra ir pro trabalho como uma enfermeira, mas eu quero ser uma médica, mas eu tô me vestindo ainda como enfermeira. Cara, passa a se vestir como uma médica já, como ela se vestiria e tal, e traz isso pra você, traz essas positividades do universo, traz essa energia que o universo emana pra você. Então já começa a se apropriar do que você quer.
né? E até é uma coisa que as pessoas têm muito na cabeça, né? De associar, igual eu vi até um conteúdo seu falando sobre isso, de associar roupa boa com roupa cara. E a pessoa fica, eu não tenho condições agora de comprar uma roupa para onde eu quero chegar, por exemplo, pro nível que eu quero chegar, porque essa roupa é cara. E não, hoje em dia a gente já tem uma democratização da moda muito grande. Né? Então a gente consegue ter acesso a roupas de qualidade, mas que tem um preço mais acessível também. E é aí que entra também essa questão do autoconhecimento. Porque se você se conhece, você vai conseguir comprar roupa boa em vários lugares. Já tive cliente que falou assim, não sei comprar roupa na loja X de departamento. Aí era lá que eu achava as roupas boas pra ela. Ela falou assim, não é possível, como você consegue achar roupa boa aqui? Eu vim aqui, olhei tudo. Eu não achei nada, eu falei... É porque eu te conheço. Então agora você vai se conhecer também, você vai conseguir comprar. Porque não tem a ver com preço, tem a ver com você ter entendimento, com você conhecer, saber olhar uma etiqueta de uma peça, né? Saber olhar o material, olhar um acabamento pra ver se aquilo é bom, né? E essa questão que você falou, Lu, sobre a pessoa se vestir, né? Pra chegar onde ela quer, muitas vezes assim, eu fico pensando o quanto que isso é importante, o quanto que as pessoas negligenciam isso. Porque assim, às vezes, né, eu tenho contato com as pessoas que falam mesmo que, não, o que importa é o que eu conheço, é o meu conhecimento, assim. Então, se eu tenho um conhecimento X, as pessoas vão ter que olhar pra mim e ver aquele conhecimento. Mas aí a pessoa olha pra imagem e a imagem não tem nada daquilo que ela quer. E aí eu fico assim, gente, por quê? Porque as pessoas muitas vezes se esforçam pra bater nessa tecla de que, não, a imagem não importa. Não, isso não importa pra mim, porque o que importa é o meu conhecimento. As pessoas batem tanto nessa tecla, se esforçam pra isso, eu fico pensando, gente, por que não se esforçar? Se você tem como ter um aliado. Exatamente, porque você vai ficar lutando contra. Exatamente. Isso. E lutar contra uma coisa que não tem como você ir contra. Porque você gostou, você foi no foco dela, no seu perfil, falando sobre o belo, né? Gente, o belo importa. Sim, O belo não é relativo. Então, assim, isso importa. A beleza, ela importa. A beleza vende, ela conecta. Isso importa, de fato. Então, assim, por que não se preocupar com isso? Porque quando você vira e fala assim, que você não se preocupa, que você não se importa, e por isso você vai existir de qualquer jeito e não vai se preocupar com isso, você já está se posicionando. Sim. Só que se você está se posicionando de uma maneira que enfraquece a sua imagem, a sua narrativa. Então, por que não se posicionar de uma forma que vai engrandecer, que vai fortificar a sua narrativa e o seu posicionamento? Por que não fazer? Exatamente. Tá tudo aí, as ferramentas estão aí, então é só aplicar e fazer acontecer, Exatamente. né? E é muito engraçado, porque as pessoas que falam exatamente isso, não me importo com a imagem, normalmente elas estão frustradas com o resultado que elas estão tendo. Sim. Porque, beleza, ela é lotada de conhecimento, ela tem uma vasta gama de curso, de certificação e tudo, mas a imagem dela não tá transmitindo isso. É igual quando você vai num supermercado. A embalagem dos produtos, gente, vende mais do que o que tá ali dentro. Com certeza. O produto muito bem embalado, ele vai chamar atenção. É a primeira coisa que seu olho vai ver. E outra coisa, além disso, a embalagem também, ela faz com que o mesmo produto que tem uma outra embalagem inferior seja vendido de uma maneira mais cara. Sim. Sendo o mesmo conteúdo que tá ali dentro, mas só porque a embalagem é mais formidável, faz com que a pessoa pague mais. Eu faço uma analogia com as minhas clientes quando eu tô apresentando essa consultoria para elas, que é o seguinte. A gente tem aqui pipoca, mesmo produto. Uma pipoca, a primeira pipoca, ela tá dentro de um saquinho de papel, desses que a gente acha no centro mesmo. A outra pipoca tá numa embalagem de vidro, com a tampa coberta, assim, com um tecido, um lacinho, um nome ali, uma logo bonita. Qual pipoca você vai pagar? R$20. Qual você vai pagar? R$2. É óbvio que você vai pagar dois, gente, na saquinho de papel. Você não vai dar R$20 numa pipoca no saquinho de papel. Mas você vai dar R$20 numa pipoca que tá num potinho de vidro, que te entrega uma embalagem bonita. Porque no fim das contas é sobre isso, né? Tem Albert Mehrabian, ele fez uma pesquisa, e ele fala, né, nessa pesquisa dele, que 55% da nossa linguagem, da nossa comunicação está atrelado à imagem. A imagem, a postura. Então, assim, como que se pode ignorar 55% da comunicação? E você vai querer ficar lutando. Você vai lutar contra se só 7% está integrado no conteúdo que você entrega, né? E você entrega. Então, assim, as pessoas vão ver você primeiro. Depois elas vão te ouvir. Depois elas vão se conectar com você para falar, poxa, ela tem conhecimento. Ela sabe do que ela tá falando. Né? Então, assim, isso é muito importante. As pessoas muitas vezes negligenciam isso. E isso não tem como você fugir. Porque, igual você falou, no supermercado você faz isso. Inconscientemente falando.
Pra comprar uma pipoca, você faz isso. Pra comprar um bombom, você faz isso. Pra escolher um profissional, você faz isso. Você faz isso. Você E vai, aí- sei lá, precisar de um advogado. Você olha ali, aquele advogado que tá de bermuda e camiseta branca, e um outro tá de terno. Você vai quem? Quem que te faça mais feliz? Lógico que eu te Quem que vai conseguir ganhar minha causa lá junto com o juiz, gente? Pelo amor de Deus, quem que vai me socorrer? Vai ser ele. Então, exatamente. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Sim. Então, assim, ele cria conexões já. Isso já é pré-estabelecido, né, no nosso inconsciente, para que a gente escolha coisas e a gente não precise gastar muita energia com aquilo. Então, por isso que é tão fácil olhar para uma embalagem bonita e escolher a bonita e não escolher a outra que não é tão bonita, porque o nosso cérebro escolhe aquilo. E aquela coisa que fala assim, não vou julgar. A gente fala, não vou julgar. Gente, todos nós julgamos. Em menos de 7 segundos você já tem uma percepção e uma concepção sobre o outro. Isso. Então, assim, isso não é uma coisa que a gente faz porque a gente quer. Isso é uma coisa que o nosso cérebro faz inconscientemente, naturalmente. A gente já julgou e já teve uma percepção ali sobre a pessoa. E aí, depois, pra poder tirar essa primeira imagem, É muito mais complicado. Você tem que tirar essa A energia você vai ter que desenvolver ali é muito maior. Porque se você já chega causando essa boa impressão e já abrindo as portas pra você, a pessoa já fica muito mais propensa a ouvir o que você tem pra falar pra ela. Agora, se você já causou um bloqueio ali, até você convencer a pessoa de que você tem conhecimento, você tem capacidade, você tem credibilidade, quanto mais de energia você já não tem que despender nesse contato. E qual vai ser o segundo contato que você vai ter com essa pessoa? Porque muitas vezes nem essa Você não vai oportunidade Você vai ter. você tem que aproveitar a primeira oportunidade que você tem, porque talvez você não vai ter uma segunda. E se você não tiver uma segunda, não vai ter o que fazer. Não vai ter nem como você lutar. Nem como você lutar e gastar energia pra poder transformar aquela primeira impressão negativa em uma positiva. Acabou ali, não vai ter. A pessoa já foi, já tá lá no seu conforto. Exatamente. Ser linda e feliz. Exatamente. Você ali, poxa, mais um cliente que eu perdi, será por quê? Aí o será por quê é porque você tá com a MMS de qualquer jeito, você tá vestindo qualquer roupa e tá achando que tá tudo bem, porque o seu conhecimento vai atrair as pessoas. Só que, na verdade, o que atrai o nosso olhar é o visual. O setor, ele é visual, né? Então, a gente precisa ter uma boa imagem para que essa boa imagem alinhada com o nosso conhecimento, né? Os dois unidos ali possam trabalhar juntos e dessa forma a gente se posicionar, a gente construir ali o nosso negócio e a gente crescer. Exato. E tem algum case, assim, de um cliente seu que você se orgulha demais, um case que você fala assim, gente, essa transformação foi, assim, a minha paixão, minha menina dos olhos de ouro, assim. Bom, colocaram aqui numa situação complicada. Vou pegar nome, meu Deus, vou ficar mal depois. Os clientes vão achar assim, poxa, você não fala de mim. Gente, assim, todas as minhas clientes, cada uma delas tem algo especial, assim, sabe? Teve um momento especial, teve coisas ali que se conectaram, todas elas, assim, não tem uma que eu fale que eu não tive algo muito especial que aconteceu no processo. Mas tem uma que eu até pedi, assim, a autorização dela para poder falar, que foi uma cliente que me tocou muito, assim, mexeu muito comigo, né? Por causa de alguns motivos que eu vou citar aqui. Foram 3 momentos, assim, que eu acho que, assim, pra mim foi extraordinário, assim, no processo dela. Primeiro, que quando a gente começou o processo, ela falou que ela era muito consumista. Que ela comprava, assim, sabe? Ela costumava comprar peça de revendedor. Então, era aquelas pessoas que levavam a roupa em casa, deixava a mala lá, ia embora e só voltava para poder receber. E ela comprava muito. Era muita coisa. Quando eu fui fazer o detox dela, assim, a gente tirou bastante coisa, né? E assim, ela comprava mesmo. Ela falava que ela era consumista, que ela entrava nos lugares e comprava muito e tal. Só que ela comprava sem intenção, porque ela não sabia o estilo, ela não sabia o que funcionava pra ela, ela só comprava. A pessoa falava que tava bonita, é aquilo que a gente falou no início. Falava, tá lindo, isso aqui tá ótimo. Ela ia lá e comprava. Então, assim, a consultoria tirou isso dela. Hoje, ela até brinca comigo, às vezes, quando a gente conversa, assim, que ela nem comprou muita coisa depois que a gente terminou o processo, assim, porque ela realmente mudou essa chavinha do consumismo, sabe? Ela entendeu que ela não precisa de 1000 roupas, de muitas coisas, ela precisa saber o que funciona pra ela e comprar de maneira assertiva. Então, assim, hoje ela pensa 3, 4 vezes antes de comprar uma peça que era o que ela não fazia. Então, acho que isso, assim, é uma coisa muito importante, porque é uma virada de chave, porque a gente tá nesse mundo, nessa roda do consumismo, o mundo vai sempre falar pra você que você tem que comprar, que você precisa de mais e mais e mais. E ela ia junto, né, dessa onda, assim. E hoje ela não faz mais isso. Então, assim, isso mudou, né, virou essa chavinha e mudou. Outro ponto também que ela falou pra mim, que assim, me mexeu, tocou muito no meu coração, foi que ela falou pra mim que ela não conseguia escolher a própria cor do esmalte.
Ela ia no manicure, ia no salão fazer a unha, e aí ela usava o que a moça escolhia pra ela, porque ela não sabia escolher. Ela não sabia, era muitas escolhas, então ela não sabia o que escolher. Exatamente. E aí ela falou assim, Camila, hoje em dia eu vou no salão e eu consigo escolher o meu esmalte, porque eu sei que combina comigo. E se a pessoa falar pra mim, eu sei o que eu gosto, e se a pessoa falar pra mim que Usa verde. exatamente, ela não vai usar. Ela falou assim, eu não vou usar. Se a pessoa falar pra mim, uso verde, eu vou usar, porque aquilo não combina comigo. Então hoje eu sei. Então hoje eu sei escolher a cor do meu esmalte. Então pensa numa pessoa que não conseguiu escolher uma coisa tão simples e hoje, com acesso ao conhecimento que a consultoria trouxe pra ela, né, dentro do nosso processo, ela consegue fazer isso. E outro momento muito marcante é porque ela foi, assim, loura, platinada praticamente por 10 anos. Ela falava que ela não se via mais fora do louro. Quando a gente fez o processo, né, a gente fez a coloração dela, eu falei, olha, o louro que você tá usando não faz o menor sentido pra você e nem dentro da imagem que você quer transmitir. A gente vai ter que mudar isso. E aí eu fiz a simulação, mostrei pra ela e tudo mais. E ela olhou e falou assim, tá, vamos fazer. E aí era uma proposta totalmente diferente do que ela usou. Tem aqui, eu mostro, se vocês quiserem ver. Na cidade agora. Eu tenho aqui, eu mostro. Porque as minhas cidades. Ela deixou eu mostrar. Não pode falar isso comigo, gente, que eu vou querer ver. Mas isso é muito engraçado, igual você tava falando da parte consumista. Eu já tive um pouco disso, mas no sentido de que assim, eu ia na loja. Aí eu vi uma peça que eu tinha gostado muito, experimentava, só que aí a peça talvez não tinha ficado muito boa no meu corpo. Aí eu ficava assim, não, mas aí eu levo na costureira, eu ajusto aqui, eu faço isso aqui. Eu ficava tentando achar motivos pra levar aquela peça, levava. E depois ficava com um elefante branco dentro do guarda-roupa, porque Sem usar. sem usar isso pra Aí depois que eu entendi, gente, não adianta eu querer comprar algo que já não tenha ficado bom, minimamente bom no meu corpo. Não vai dar certo. Então, depois não vai funcionar, você vai ficar jogado ocupando espaço no meu guarda-roupa. Aí foi a hora que eu entendi. Aí agora, quando eu vou comprar, que eu experimentei, eu falei, não, isso aqui é linda a peça, mas não rolou, vamos pra próxima. Não, e existe uma peça que cabe perfeitamente exatamente em você, né? E é isso que a gente tem que procurar. Não é procurar aquela peça que ficou mais ou menos, eu vou dar um ajustezinho aqui, vou arrumar, vou mexer na peça toda pra ela vir. Pra gostar. Exatamente, se esforçar pra poder gostar, né? Então, assim, isso não pode, né? É isso que a consultoria faz, é a gente entender, é ajudar as pessoas a entenderem o que funciona pra elas. Achei o vídeo aqui. Deixa eu ver. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, nossa, deu outro chão pra ela. Que isso, cara, filho. E me marcou muito, assim, porque, Nossa, assim, ela ficou emocionada com a mudança, né? E acima de tudo, né? Ela falava que ela, vocês ouviram que eu falei que ela falou assim que foi loura por 10 anos e que, assim, ela não conseguia se ver de outra forma. E aí, agora é o contrário. Depois que ela falou assim, Camila, eu não consigo mais me ver e imaginar loura. Isso nunca mais vai acontecer, assim. Eu pinto cabelo de 15 em 15 dias, retoco, mas eu não vou voltar a ser loura porque não faz mais sentido. E aí foi muito legal, porque eu fui terminar o processo dela e foi uns dias depois que foi o aniversário dela, né? Eu voltei na casa dela pra fazer montagem de looks e tudo mais. E no fim a gente tava tomando um café, assim. E aí chegou o filho dela, o marido e tal, e eles sentaram assim, e aí o filho dela foi e comentou comigo assim, nossa, mas eu fui procurar uma foto dela pra poder postar de aniversário, e eu vi que eu só tinha foto do cabelo antigo, e eu não reconheci ela, eu não consegui. Olha que legal. Eu não reconheci, porque assim, foi difícil achar uma foto dela, porque a gente não tinha tirado muitas fotos depois. E ela tava com cabelo loiro, eu não reconheci. Ela falou assim, Camila, exatamente, eu fui olhando fotos assim minhas, e eu não consigo me reconhecer mais, porque agora eu sei que esse cabelo é que funciona pra mim. E aí aconteceu um fato também, que ela me contou que ela foi, acho que foi no salão, deixa eu fazer a unha assim mesmo. Foi até nesse dia que ela falou do esmalte. E ela foi e falou comigo que acho que a moça tá fazendo a unha dela, não sei, falou com ela assim que... você poderia pintar o cabelo de louro, você vai ficar tão bem loura. E ela olhou pra mim e falou assim, eu não vou ficar. Ela não falou, mas igual aquela pessoa... Eu não vou ficar, porque eu sei, eu sei agora o que funciona pra mim, o que combina. Então, assim, foi uma cliente muito especial mesmo nesse sentido, porque, assim, foi muito nítido ver a transformação dela e o quanto ela se empenhou, né? Eu falo que a consultoria é isso, assim, é 50% ali do meu trabalho, segurando na mão da cliente, fazendo acontecer, mas é ela também, ela se empenhou super. Pra você se entregar. Exatamente. Não adianta você Isso. falar, e ela querer continuar no meio. Exatamente. E assim, ouvi ela falando o quanto que foi transformador, o quanto que isso mexeu com a autoestima dela, o quanto que hoje ela consegue escolher uma cor de esmalte, ir numa loja, não comprar a loja inteira, e se vestir de quem ela nasceu pra ser, isso pra mim, assim, é extraordinário. Isso que você falou é muito importante, né? Porque a gente bate muito nessa tecla com as nossas mentoradas, porque a gente vai passar diversas ferramentas, diversos
comunicações, técnicas, um mundo de ferramentas ali para elas usarem. Mas se elas não usarem, gente, vai adiantar de nada. Colocar na gaveta. Não vai adiantar. É uma tirada ali. Você faz um investimento. Exatamente. É. E é engraçado isso também que você tava comentando do loiro, que eu acho que assim, toda mulher já teve essa Sua fase, saia né? loura. Eu também Porque já tive. a gente escuta muito que mulher bonita é mulher loura que chama atenção. Então, isso vem inconscientemente crescendo com a gente desde a infância, né? E toda mulher vai ter uma fase que vai querer. Todo mundo quer ser Barbie. Já Exatamente. começa Todo por aí, mundo já tem tem o uma louro Barbie. pequena referência da Barbie. Então, assim, acaba que toda mulher um momento quer experimentar ser loura. E eu já tive essa cilada também. E, gente, quando eu fiquei loura, na época eu gostei, mas depois eu comecei a perceber que, tipo assim, eu ficava extremamente apagada. Aí, se eu não passasse um batom, parecia que eu tava morta num túmulo, num caixão. Tipo assim, não tinha condições, apagadíssima. E aí eu tinha que estar sempre maquiada pra poder valorizar o louro. Aí depois que eu voltei pro cabelo natural, eu falei, gente, mas é muito melhor. Em que momento? É melhor mesmo. Em que momento eu quis? Então, aí eu falei, gente, aí agora, porque a mulher tem os surtos, né? Cada mulher tem seu momento do surto. Aí outro dia eu tava assim, morena iluminada, será? Aí eu pensando no trabalho também que eu tinha com o cabelo, aí eu já tinha um sonho de consumo que ainda não tive coragem de realizar. Mas ele fica ali guardadinho na minha gaveta. Pra algum momento que eu surtar, eu vou lá e tiro a Em algum momento. Em algum momento eu vou aparecer no Instagram, assim, não sei quando. Se vai durar um mês, 2 meses, Não só, sabemos gente. também, não sabemos. Nada vai ter esse dia ainda. Mas é muito engraçado isso mesmo, porque a gente experimenta e depois você começa a entender e ver também os trabalhos, gente, porque o cabelo louro é Tá muito trabalho. cuidados diários. Você tem que Nossa, é demais. Por isso que é tão importante essa coisa do autoconhecimento, essa percepção de quem você é. Porque você sabe o que te cabe e o que não cabe. O que te veste e o que não veste, o cabelo que funciona e não funciona. Então, assim, qual o cabelo que funciona pra mim? Será que o louro é só porque tá todo mundo usando, eu vou usar louro? Só porque a barba é loura, eu vou ser louro? Por que eu não posso ser loura morena? A barba morena. Né? Esse moreno combina mais comigo. Então, assim, é entender sobre aquilo que funciona pra você. Porque nem todo mundo pode ser loura. Nem todo mundo vai ficar bem com um cabelo muito escuro. Então, assim, é entender isso, né? Entender o que funciona justamente pra você não ter essa coisa. Tipo, assim, eu me sinto mais apagada, parece que eu tô morta por causa do meu cabelo. E às vezes é o cabelo mesmo, porque o cabelo não tá fazendo sentido pra você e pra sua imagem, né? Então, assim, é essa percepção, é isso que é importante, é você entender o que funciona pra você. O que não funciona, você deixa de Elimina, lado, né? Deixa que outra pessoa vai usar, não combina com você, mas combina com outra pessoa. Exatamente. E quais viradas de chave que foram decisivas assim para você, Camila, durante a sua jornada empreendedora? O que aconteceu nessa jornada que você falou assim, foi isso daqui que começou a mudar meus resultados? Eu creio que são duas coisas, assim, né? Primeiro, foi eu ter conseguido entender além da caixinha que as pessoas colocam as outras. Então, assim, é eu olhar para cada cliente de maneira individual. Eu olhar para aquele indivíduo, para aquela pessoa, amar ela ali, né, como ela é e falar o que eu posso fazer para te ajudar. Porque, assim, tem pessoas que elas estão tão perdidas dentro de quem elas são que elas não conseguem responder a pergunta ali que eu faço de uma maneira, não é sincera, mas de uma maneira que de fato é a verdade para ela, porque ela não se conhece, então ela não sabe. Então, assim, é entender as minhas clientes, né, as pessoas que estão ali comigo, que me contratam, de maneira individual e, assim, entender até aquilo que não é falado. Né? É ler nas entrelinhas, assim, olhar para elas e entender que às vezes o que elas estão falando é porque elas estão perdidas, não é porque é a verdade, não é porque é aquilo, né? Então, por exemplo, eu já atendi clientes que às vezes estão um pouquinho ali acima do peso. Aí eu pergunto, né? Para saber o estilo, para saber o que ela gosta. O que você gosta? Eu gosto de peças, aí tá lá as opções. Peças fluidas e com caimentos leves e vestidos fluidos e leves. É totalmente do estilo romântico, vestido fluido e leve. Mas a pessoa às vezes coloca aquilo ali, não é porque ela gosta daquilo, é porque ela tá se sentindo acima do peso e ela acha que um vestido leve e fluido vai disfarçar, vai ficar melhor. E aí eu vou ver aqui e falo, gente, não é isso. E aí eu vou ver nas entrelinhas, eu vou perguntando, eu vou entendendo ali o que o cliente tá respondendo. Eu falo, gente, ela tem um estilo sexy. Ela só não tá se encontrando nisso porque talvez ela não tá satisfeita com o corpo dela, mas ela é sexy. Ela não é romântica, ela não vai gostar de vestido leve e fluido, ela vai gostar de uma coisa um pouco mais coladinha, vai gostar de uma coisa ousada, mostrando um pouquinho mais de pele, porque essa é uma característica do estilo sexy, ele precisa mostrar um pouquinho mais de pele, né?
Ele precisa de um decote, mostrar o ombro, mostrar a perna, mostrar o braço. Então, assim, não tudo junto, pelo amor de Deus, tá? Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo nessa vida. Mas, assim, precisa mostrar um pouquinho mais. Isso é característico. Então, a pessoa responde aquilo, mas não é o que ela queria responder. Ela não é aquilo, ela é outra coisa. Então, entender isso é muito importante. Essa escuta ativa de ouvir até o que a pessoa não fala. E segundo, assim, foi uma virada de chave bem recente, que foi entender o poder e o valor da comunidade. Porque antes, a gente começa a empreender, a gente quer aquela coisa, a gente tem 2.000 seguidores. Então, eu quero ter 10 mil. Eu quero viralizar o conteúdo. E o conteúdo viralizado, muitas vezes, vai fazer muita coisa na sua vida. Vai trazer, às vezes, um monte de gente que não faz o menor sentido. Que vai chegar a conexão nenhuma com essa coisa. Exatamente, não tem conexão. Então, entender que, assim, eu não sou blogueira. Eu sou criadora de conteúdo, porque eu preciso criar o conteúdo pro meu negócio, mas eu não sou blogueira, então eu não preciso viralizar. Eu preciso conversar com aquelas pessoas que vão se conectar comigo. Preciso falar. Exatamente. E aí, esse entendimento da comunidade virou uma chavinha muito grande na minha cabeça, porque eu entendo que antes eu estava fazendo muitos conteúdos nessa tentativa de que outras pessoas de fora me vissem. E hoje eu voltei, assim, muito do meu conteúdo para as pessoas que me seguem, que me acompanham, que estão dentro da minha comunidade e tentando fazer o máximo aquilo que vai interessar elas. Então, assim, e isso mudou muito, assim, tipo assim, gente, as pessoas que me seguem interagiram, estão interagindo muito mais com o conteúdo. Então, às vezes me chama no direct, comenta uma coisa que eu falo ali, às vezes fala, nossa, eu queria tanto saber disso aqui, você pode fazer um vídeo disso aqui? Então, assim, esse poder da comunidade, de estar com quem já está ali comigo. E ao mesmo tempo, né, se esse conteúdo chegar a outras pessoas, trazer aquelas pessoas para perto e falar, olha, eu tô aqui com você e eu vou te ajudar, foi assim, uma virada de chave muito grande, assim, que tem gerado um bom resultado nesses últimos tempos, assim, sabe? Entender e construir essa comunidade. A gente bate muito nessa tecla, sabe? Seguidor não é cliente, gente. O que é melhor? Você ter 1.000 seguidores ou ter 100 clientes? Exatamente. A matemática. Quem te dá dinheiro, quem bota dinheiro no seu bolso, quem te dá lucro, quem te dá resultado, quem vai realmente engajar com o seu serviço, com o seu produto, né? Não é um seguidor. A internet, ela traz essa ansiedade também da gente querer sempre mais, né? Então, eu fui lá, 5.000 seguidores, agora eu preciso de 10. Aí eu bati 10, eu preciso de 15. E sem gastar sempre. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E muitas pessoas associam também um perfil grande, tipo, eu tenho 40.000 seguidores, quer dizer que eu tô com minha vida feita, o que eu lançar ali as pessoas vão comprar. Não. Se você não tem uma comunidade, as pessoas que estão conectadas com você ali dentro, você pode oferecer de A a Z que a pessoa não vai comprar porque ela tá nem aí pra você e pro que você tá falando. Então, não são números, né? São pessoas. A gente tem que respeitar pessoas que estão ali por trás. E que essas pessoas precisam estar conectadas com você pra realmente fazer parte da sua comunidade e comprar o que você tem pra oferecer pra elas. E que você precisa entregar algo pra essas pessoas que estão ali. Porque, assim, tá, se você tem 2.000 pessoas te assistindo, não tem 10.000, gente, são 2.000 pessoas que estão te vendo ali, sabe? Que te acompanham, que querem saber do que você carrega. Então, converse com essas pessoas que estão ali, que sim, se conectam com você, que estão interessadas naquilo que você carrega, sabe? Se conecte com essas pessoas. Se você pega 2.000 pessoas e coloca numa sala, olha a quantidade de gente que é. A internet parece que assim, é uma pessoa. Parece que é uma pessoa que está assistindo. Olha aqui. Nossa, coitadinha, 2.000 pessoas. Eu tenho 2.000 pessoas, assim. E é engraçado como você falou essa coisa de não ser suficiente, porque, gente, antigamente eu lembro que assim, você tinha 2.000 pessoas no Instagram, você era famosa. Nossa, você era a famosa da cidade, a mais famosa da cidade. Hoje em dia, 2, 3, 4, 5, 6, 10.000. 10.000 pessoas. Você não conhece ninguém. Tipo assim, ela não é famosa. Então, assim, como que a internet cria na gente essa coisa de eu preciso ter mais, preciso ter mais, e não deixa ninguém satisfeito. Então, a gente entender como que a comunidade é importante é muito bom até pra nossa cabeça. Porque a gente olha pra aquilo e fala, gente, eu tenho tantas pessoas hoje me assistindo, eu vou dar o melhor por essas pessoas que estão aqui. Eu vou mostrar o que elas querem, eu vou cuidar dessa comunidade que eu tenho aqui, porque é uma comunidade que ela não vai ficar daquele tamanho pequenininho pro resto da vida. Ela pode expandir, mas ela vai expandir com pessoas que vão se conectar com você, que vão estar junto com você e que vão levantar a sua bandeira e falar, tô com você e vamos lá, entendeu? Então, assim, é isso, é a gente entender que tá tudo bem e que a comunidade, ela é muito, muito mais importante do que 1 milhão de seguidores, 2, 3, 4, enfim. Porque se a gente fica nessa coisa de eu quero só ter seguidor, a gente nunca vai parar. Você vai ficar surtado pro resto da vida, sem conseguir criar um conteúdo bom pra quem tá ali te assistindo, preocupado em criar um conteúdo pra quem nem sabe que você existe. E que às vezes aquele conteúdo não vai conectar nem com quem tá lá e nem com quem não chegou ainda, entendeu?
E você fica naquilo ali, nunca é suficiente. Você se perde naquilo. E aí você deixa de fazer conteúdo para pessoas que podem te assistir, gostar do seu trabalho e comprar daqui a um tempo. Começa a criar pra gente que só tá passando, rolando feed ali, uma hora ou outra vai te ver. E outra coisa também é que, assim, as pessoas... A comparação dentro da internet, ela é muito grande, né? Então, Cruel, às vezes. é muito cruel. É cruel e você compara banana com maçã. Não tem comparações. É porque assim, a gente não pega pra comparar uma pessoa que tá ali na realidade. Você vai pegar o top, né? Sim, você vai olhar pra você e falar, nossa, eu sou o cocô do cavalo do bandido, mas né, a pessoa também já teve. E também teve uma trajetória, porque às vezes a gente tende a olhar só esse sinal, né? Ah, a pessoa já tá aqui no pedestal, mas o que ela caminhou? O que ela pensou? Você não vê a Quais foram os bastidores, né? Se isso a gente não tem acesso. Os bastidores é só a gente que tá vivendo ali, sabe, gente? É só a gente que tá só olhando o resultado final, mas não consegue olhar a trajetória que a pessoa teve ali. Assim, você quer se comparar com fulano? Beleza, pode se comparar com fulano, porque às vezes a gente precisa de alguém pra gente se inspirar. É bom ver aquilo ali como inspiração. Olha pra trajetória também. Olha de onde que a pessoa saiu, o que ela construiu, quanto tempo levou. Porque às vezes é questão de tempo também. Saber entender isso. E a gente fica nessa ansiedade, né, na internet, achando que eu comecei hoje, amanhã eu já dei Tá acabando. viralizar e ter ficado Nossa, eu tenho que ter ficado famosa, milhões de reais na conta e tudo fluindo perfeitamente. Não é Isso assim. acontece, mas com a parcela da população, Disse com a exceção das pessoas, acontece. Se você gravar um vídeo, dormir anônima, coisa famoso. Exatamente. Mas é muito raro. E principalmente quando a gente usa o Instagram como uma fonte de receita, né? Que a gente não está ali, igual você falou, não sou blogueira. Eu estou criando conteúdo para mostrar o meu serviço. E quando a gente usa o Instagram dessa forma, as métricas são completamente diferentes do que eu sou o influenciador que está ali mostrando a vida e fazendo publi. Então, não tem muita de como a gente comparar essa maçã com essa banana, né? Então, E uma coisa importante que a gente tem que olhar hoje para as redes sociais, quando a gente é criador de conteúdo, a gente utiliza Instagram, TikTok, qualquer outra dessas ferramentas, né, do digital para vender um produto ou um serviço, é que ali é a sua vitrine. Antigamente as lojas, né, trabalhavam, deixavam a vitrine ali super bonita e tal, que é o que vai chamar a atenção para o cliente entrar dentro da loja. E o Instagram, ele é isso hoje. Ele é a sua vitrine virtual que tá disponível 24 horas por dia. Gente, isso é uma máquina de fazer dinheiro. Você só precisa... a maior avenida do mundo. A avenida mais movimentada do mundo. Exatamente. Então, assim, é saber usar essa ferramenta a seu favor, não ensina. exatamente. E que crença ou que medo, Camila, durante o seu percurso na empreendedora e da sua jornada empreendedora, você precisou abandonar para poder realmente conseguir crescer? O que te travava, que você começou a entender que se você não largasse essa trava, esse medo, você ia ficar estagnada? Acho que eu cheguei até a falar, assim, mas o perfeccionismo foi muito uma coisa que eu tive que abrir mão, assim. Graças a Deus, que não é nada bom ser perfeccionista. E a gente, mulher, tem muito disso. Nossa, né? A gente se cobra demais o tempo inteiro. A gente quer dar o próximo passo só se o primeiro tivesse 100% alinhado e tudo perfeito, porque senão eu não posso ir. Porque se eu for dar o próximo passo, o pessoal vai me julgar. Exatamente. Isso é muito ruim, né? Isso é principalmente no empreendedorismo, porque o negócio depende da velocidade, né? A gente precisa de uma velocidade mais ágil dentro dos negócios, tomada de decisão mais ágil, para as coisas realmente terem resultados, né? E o perfeccionismo, ele trava demais. E assim, me travou, como eu tinha falado, durante muito tempo, né? Então, eu acho que destravar isso é muito importante. Entender a beleza que há na excelência. Que é fazer. Que eu posso fazer com o que eu tenho que fazer do jeito que eu posso fazer. Então, se hoje eu tenho ali, sei lá, se eu tenho uma luz boa natural, porque eu ainda não tenho um softbox legal, um estúdio legal pra poder fazer, então faça dessa forma, com o que você tem, sabe? Faça com as roupas que você tem, da forma que você tem, mas faça de um jeito, né? Destrave o medo de não fazer, porque pior do que fazer e não dar certo é você não fazer. E a ficar com aquela dúvida do arrependimento, mas isso eu queria que eu disse. E se eu tivesse feito, né? Então, assim, tirar isso foi muito importante, assim, pra mim, sabe? Destravar isso e olhar, igual eu falei, parar de olhar pro conteúdo 50 vezes, aí agora eu abro o story, eu gravo o story ali, não ficou tão bom, mas tá passando o que eu quero, então beleza, vamos postar, vamos fazer acontecer. Mas
essa continuidade, né? Quanto mais você faz, melhor você fica. Não tem como a primeira vez, eu falo isso muito também, não tem como a primeira vez você pegar um celular pra poder gravar um stories, aquilo ali ficar bom. Não vai ficar bom. Exatamente. Vai ficar péssimo, mas você tem que fazer isso, você tem que postar do jeito que ficou, e conforme você vai praticando e vai fazendo aquilo ali se tornar uma rotina na sua vida, você vai ficando melhor e vai ficando natural. Então, se você não se permitir errar, você nunca vai melhorar. Exato. Então, é um percurso que você tem que caminhar por ele. E o que a gente tem que ter em mente é que só a gente vai saber que a gente errou, gente. A pessoa ali do outro lado, ela tá com coceira, ela não sabia que você tinha que ter falado A e você falou B. É só você sabe que você errou. Exatamente. Então, assim, segue, né? Continua. E uma coisa que a minha psicóloga falou comigo uma vez, que assim, também deu aquele estalo, eu falei, gente, é isso, né? É que a gente vai ser ruim. A gente, pra começar uma coisa, a gente vai começar sendo ruim e a gente vai melhorando no caminho. Então, assim, vai ficar ruim de primeira, entendeu? Não vai ficar bom, não vai ficar sempre sendo bom. Eu tenho uns destaques no meu Instagram, assim, que é de quando eu comecei, assim. Tem hora que eu volto nele pra falar, meu Deus, obrigado. Porque, assim, melhorou demais. Porque era engraçado, assim, até o jeito que eu fazia, que eu falava, era um pouco mais tímido. Era um jeito muito mais menina de falar, né? Assim, um jeito, assim, diferente do que eu falo hoje, né? Era mais insegura, falando criança, um jeito mais inseguro de falar. Que eu fui melhorando no meio do caminho. No meio do caminho eu fui entendendo como que melhorava. Então, assim, eu precisava melhorar isso, preciso mudar isso, preciso fazer uma transformação que, poxa, agora eu preciso cortar meu cabelo, porque meu cabelo não tá legal. Tá dentro do. Não tá transmitindo o que eu quero. Então vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Então, assim, esse ajuste da rota, de você entender e melhorar aquilo ali, com as ferramentas que você tem, porque às vezes você não vai ter todas as ferramentas. Então, assim, o que eu posso fazer hoje pra melhorar? O que eu posso fazer hoje pro meu vídeo sair bom? Né? Então, assim, o que eu posso fazer? Como eu posso ser excelente ao invés de ser perfeita nas coisas que eu estou fazendo? Porque a excelência, ela vale muito mais do que a perfeição, assim, né? Então, quando a gente faz com o coração naquilo, não pensando em ser perfeito, mas pensando em entregar o melhor que você pode, eu acho que isso é o que vale, sabe? Então, assim, foi uma coisa que mudou muito pra mim, virou muito essa chave, e entender também que, tipo assim, Camila, você não vai ser a melhor do mundo, a melhor em tudo, porque no início eu achava que eu precisava saber de tudo e um pouco mais, assim, isso me travava muito, assim, igual eu falei, às vezes, pelo perfeccionismo e por isso também, às vezes, assim, ficava sem conseguir gravar um conteúdo, porque eu ia fazer o conteúdo e falava, mas aqui, ó, eu falei um negócio aqui que não tá muito bom isso aqui, entendeu? Porque esse assunto aqui eu não sei tão bem. Óbvio, gente, porque a gente não vai saber de tudo. A gente é uma máquina, não é? Ninguém aqui é o chat GPT. Cada um tem as suas opções também, né? Exatamente. Ninguém aqui, a cabeça de ninguém aqui é inteligência artificial que vai saber de tudo. Então, assim, entender que, beleza, eu não sei de tudo. O conhecimento é adquirido, né? Exatamente, eu não sei de tudo. O que eu posso aprender pra melhorar isso e isso que eu preciso melhorar. Mas o que eu também sou boa? Porque aí eu vou focar no que eu sou boa. O que a gente fala do livro, eu esqueci o nome do livro. Os pontos fortes. Descubra seus pontos fortes. Que aí você, entendendo quais são os seus pontos fortes, você vai focar neles, vai melhorar eles. Sim. E aquilo que você não é muito boa, você vai terceirizar, colocar para outra pessoa executar. Então, é isso. Que a gente usa muito esse livro porque a gente fala que o mundo dos negócios, né? O jogo dos negócios, eles falam o tempo inteiro assim. Descubra seus pontos fracos. Vamos trabalhar seus pontos fracos. RH adora falar, né? Rafinha, vai então criar seus pontos fracos pra gente trabalhar. Gente, para de mapear erro. Mapear forte. Exatamente. O que eu sou boa? O que eu sou boa? Eu não sou boa em matemática. Então tudo bem. Eu não sou boa. Graças a Deus, meu marido ali, olha, é bom em matemática. Ele tá ali pra me ajudar. Eu não sou boa. Mas eu sou boa em outras coisas. E acho que é porque a gente vem também de uma sociedade que é muito difundido isso. Porque, assim, na escola, por exemplo, a escola não, geralmente ela não parabeniza o que você é bom. O que você é bom, beleza, você é bom. Você pode ser bom em português, história, inglês, geografia, em 5 matérias. Mas você é na média em matemática. Não tem assim, quase não tem um parabéns do professor quando você escreve ali, parabéns. Agora, quando você é ruim em matemática e você tira um C, um regular, ou você tira um L que vai te reprovar, você é reprovado. Você é reprovado por conta de uma matéria que você não é bom, e acima que você é bom, fica pra lá. Então, assim, nem olha pra ela. Exatamente. Então, isso fica muito projetado na nossa cabeça. Tipo assim, eu tenho que olhar porque eu sou ruim. E a gente perde a beleza de olhar nas coisas que a gente é bom. E aí você perde a oportunidade de potencializar ainda mais o que você Exatamente. Isso é muito ruim. Agora, uma pergunta que fica aqui, né? Como que você faz hoje, dentro da consultoria, para equilibrar a essência da pessoa com as estratégias que a gente precisa para
passar uma comunicação forte, uma comunicação assertiva, uma imagem que ela queira transmitir. Como que você faz esse equilíbrio entre a essência da pessoa e a estratégia? Respeitando, primeiramente. Então, assim, eu não olho pra pessoa como uma estratégia, eu olho pra pessoa como uma pessoa que tem toda uma identidade que é construída ou que está sendo construída ali naquele processo que a gente tá vivendo. E o escutar. É bem essa escutativa mesmo. Tipo assim, tá, eu quero transmitir uma imagem de uma mulher forte. Como que eu faço isso sem arrancar da pessoa a essência, né? Então, eu acho que é muito desse olhar, primeiramente, para ela. Depois, olhar a estratégia e falar assim, tudo bem, então você tem um estilo assim. O que você precisa usar na sua imagem para se conectar dessa forma aqui? Porque, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam indo para caixinhas, né? Igual eu falei. Então, assim, às vezes a pessoa tem que transmitir mais poder, mais força e tudo mais. Tá, mas onde que ela fica nisso tudo, né? Porque se você olha no espelho e você não se enxerga, Sim. não vai fazer sentido. Cami, e hoje, dentro de todos os estilos, a gente consegue transmitir, por exemplo, força. Dentro do estilo romântico, a gente consegue transmitir força. Dentro do estilo sexo, a gente consegue transmitir força. Consegue. Construindo o equilíbrio, né? O equilíbrio entre todos eles ali. Nós não somos um estilo só. Nós somos a soma ali de 2 a 3 estilos. Então, assim, a gente consegue transformar. E aí que entra a estratégia. A gente entende o estilo pessoal. Então, por exemplo, vou dar o exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu sou do estilo romântico. Essa é a minha essência. Eu tenho a essência romântica. Então, assim, o meu falar é mais romântico, o meu jeito é mais feminino. Tá, mas como que eu transmito isso sem usar vestido floral, saia rodadinha, um laço no cabelo e chegar aqui pra vocês igual uma Barbie bonequinha? Como que eu faço isso? Eu alinho outras coisas que combinam e funcionam comigo dentro da minha imagem. Então, eu posso trazer um pouco do elemento elegante. Então, hoje eu tô com uma calça de alfaiataria, já vem do elegante. Eu posso trazer um pouco mais de modernidade. Então, hoje eu tô com uma blusa aqui. Ela é bufante, ela é romântica, mas ao mesmo tempo ela é moderna. Porque aqui, assim, né, ela tem esse drapeado, é mais moderno. Então, assim, a gente vai construindo isso na imagem, sem perder a essência dentro do que a pessoa precisa. Então, a gente faz uma construção de estilo, que é de fato a estratégia de imagem. Então, a gente encontra primeiro o estilo pessoal da pessoa, da cliente, né? Eu encontro primeiro o que funciona para ela, o que tá dentro da identidade de estilo dela, e depois eu agrego as outras coisas que vão fazer sentido dentro do que ela quer transmitir, do que ela precisa transmitir, né? Então, com isso, a gente constrói. Então, a gente traz ali um sexy elegante, às vezes uma pessoa é mais moderna, mas precisa transmitir um pouco mais de feminilidade, a gente coloca ali também o romântico para poder trazer, mas sempre misturando isso para que não fique uma caricatura. Sim. Né? Que é, por exemplo, igual eu falei, se eu chegasse aqui de lacinho, vestido romântico, florido, aquela coisa toda, vira uma caricatura do estilo romântico. Então é assim que eu consigo equilibrar, né? Primeiro, olhando para minha cliente como indivíduo, entendendo quem ela é, o que ela gosta, o estilo dela. Depois a gente vai agregando as outras. Então, olha, você é assim, mas você quer transmitir isso, a gente precisa fazer isso aqui. Você tá confortável com isso? Estou, então nós vamos fazer. Porque eu sempre pergunto para as clientes, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Porque não adianta também eu pegar, vestir a cliente, colocar ela do jeito que eu isso. É isso, e vai com Deus, minha filha. Tá linda, tá maravilhosa, vamos lá. Se ela vai olhar no espelho, ela não vai reconhecer, ela não vai conseguir sustentar aquilo ali. Porque uma estratégia não vai se sustentar sem uma identidade. Então, não tem como. Então, tá, beleza, ela vai ser um personagem. Vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Porque a ideia não é que a pessoa se torne um personagem. A ideia é que ela reflita no que ela veste, a essência que ela carrega. Então, essa é a ideia principal. Então, é trazer isso pra fora, né? E aí, sim, a gente ajusta os pontos que precisam ser ajustados. Porque, assim, eu falo de mim, porque realmente eu tive essa fase, né, que eu ouvia assim, mas, gente, eu sou romântica desde novinha. Então, eu sempre gostei de vestido rodado, saia rodada, aquela coisa toda, mas vai fazer sentido pra Camila hoje, dentro da maturidade que eu carrego? Não vai fazer sentido eu sair por aí com lacinho na cabeça, um vestido florido, todo rodadinho e uma sapatilha, que é super do estilo romântico. Vai infantilizar a minha imagem, né? E eu não vou fazer isso. Então, assim, tá, eu posso usar, às vezes o laço tava em alta, faz sentido pra mim, eu até comprei um, uso de vez em quando, mas eu uso com outros elementos que reforçam a imagem e equilibram. Então, é a gente trazer esse equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é tudo, em qualquer estilo, sim, dentro da imagem de qualquer pessoa. A gente equilibrar isso. Então, equilibrar o sexy pra ele não virar vulgar, equilibrar o romântico pra não virar infantil. Então, esse equilíbrio, ele dita, assim, muito das coisas que eu trabalho com os meus clientes. E o legal disso, né, que a gente acha também que os estilos são essas caixinhas, que você vai estar só dentro da caixinha de um estilo
E que não, e isso que você falou de que é o equilíbrio, né, da junção dos seus três estilos ali, do que você quer comunicar, que vai fazer com que isso realmente reflita a sua essência, né? Exatamente. Muito legal. E que conselho você daria, Camila, para uma mulher que sente, né, esse desejo ali no coração, esse propósito pulsando, que quer começar, mas que ainda duvida do seu próprio potencial? O que você falaria para essa mulher? Todos com medo mesmo. Não tem segredo, vai Não tem, vamos com medo, entendeu? O carro em movimento, você vai trocando a roda do carro, vai ajustando as coisas. Mas não tenha medo de começar, assim, né? Porque eu falo assim, o medo de começar me impediu de viver muitas coisas que eu tô vivendo hoje. Há muito tempo atrás. Às vezes eu paro pra pensar assim e falo, gente, e se eu não tivesse voltado pro CLT? Se eu tivesse realmente olhado e falado assim, não, já não deu certo a loja, então eu vou ser consultora e é isso mesmo, pronto, acabou. Eu já teria ali, né, há uns anos atrás, já teria começado. Então, assim, não tenham medo. Ajustem a rota, né? A gente vai ajustando no meio do caminho. Mas não tenham medo também de se posicionar, né? Não tenham medo de ocupar os espaços que são seus, assim. Porque às vezes tem uma coisa que você pode fazer, você pode entregar algo para o mundo tá esperando você entregar aquilo e você tá parada, com medo de entregar. Enquanto você está parada assim, tem outras pessoas que estão se posicionando nos lugares que você deveria se posicionar. E não é sobre assim uma competição do tipo assim, tem alguém tomando meu lugar, não é. É porque se você não se levanta para ocupar o seu lugar, outra pessoa vai se levantar e vai ocupar aquele lugar. Isso é muito sério, porque tem pessoas no mundo esperando assim aquilo que você carrega para ela, sabe? Tem pessoas esperando você se levantar para que você faça algo por elas ali e elas possam se levantar através da sua vida. Então, assim, isso é muito sério, né? Essa coisa da gente entender o nosso propósito, a gente fazer ele acontecer, é muito sério, porque tem pessoas que de fato esperam, estão ali esperando, aquela comunidade ali esperando para que você se levante e faça aquilo que você nasceu para fazer. Então, assim, se posicione como a mulher que você nasceu para fazer, se vista de forma digna, se vista da forma como essa mulher nasceu para ser, né? E seja ela de fato. Né? Seja ela no caminho. Não espere você ter a melhor roupa, não espere você ter o melhor conhecimento, não espere você ser a melhor em tudo para que você possa pegar e vestir as vestes daquela mulher que você nasceu para ser. E tem uma frase que eu vi esses dias que é assim: se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque você tem capacidade de realizar ele. Então, não tem como, a gente fica, né, com essa questão da perfeição e de tudo mais, esperando o melhor momento, esperando as melhores condições, mas se você não se mover, as coisas não vão acontecer também. Então, você precisa começar a se movimentar para que as condições em torno de você melhorem, que você realmente conquiste o lugar que você deseja. Exatamente, né? A gente move o pé, Deus move o chão, ele coloca o chão. Então, assim, é assim que a gente vai caminhando. Então, não tenham medo, mulheres. Façam, né? Assim, como eu falei, né? Se vistam pra mulher que você nasceu pra ser, assim, né? Pra você se olhar no espelho e enxergar aquela mulher. Sim. Sabe? Você precisa olhar e enxergar aquela mulher, porque eu falo muito que a imagem, ela é assim. Ela é de dentro pra fora, então a gente, igual iceberg, né? A gente conserta ali, arruma primeiro o que precisa ser arrumado por dentro, faz você entender o seu estilo, entender o que funciona pra você, beleza. A gente vai pro externo, então aí a gente começa a montar os looks, começa a fazer a pessoa se vestir daquela maneira assertiva. Então ela se olha no espelho, ela se reconhece, beleza, agora é hora de mostrar isso pro mundo. Então, assim, não fica só no espelho, né? Mostre pro espelho, você vai ver aquela imagem refletida de quem você é, você vai se vestir conforme a sua essência, depois você vai pro mundo mostrar isso, porque as pessoas também precisam enxergar isso, né? E aí sim que elas enxergam quem você é, o que você carrega, né? Quando você se conecta e tudo funciona. Tudo funciona, né? Essa engrenagem funciona. Então, funciona espiritual, emocional ali, vai funcionar o corpo ao espírito, né? Então, assim, tudo funciona, no fim das contas, quando você alinha todas essas coisas, né? E agora pra gente ir pro nosso quadro final, que é o Rápido e Boss, que a gente chama. Isso é surpresa. Poxa, não... Essa é surpresa. Qual que é a ideia? Aqui nesse pedacinho final do podcast, a gente vai ter algumas perguntinhas que a gente quer que você responda com o que vier na sua mente. Bate-bola. Um bate-bola, que é pra, literalmente, extrair da Camila coisas que são rápidas, gatilhos. Falas dela que veio assim, isso eu nem sabia que eu pensava dessa forma. Meu Deus, eu pensei. Então vamos lá. Qual que é o filme ou uma série que você ama? Bridgerton. Ai, eu amo. Sei que eu falei certo, gente, mas... Eu também não sei, acho que é esse. Uma viagem que marcou a sua vida. Nossa, acho que foi minha viagem pra fora. Acho que foi assim, né? Foi a primeira viagem que eu fiz, assim, sozinha.
Andei de avião pela primeira vez sozinha. Pra onde foi? Foi pra Itália. Eu fui fazer o editorial, né? Que eu falei aqui vocês no início. E, assim, foi muito legal. Foi muito legal porque eu fui a trabalho ali. Então, assim, foi muito legal. E uma experiência viajando sozinha também, né? Super diferente. Sim. Look favorito pra se sentir confiante. Tem que ser... Seu. Meu? Não, não. Não, tem que ter um pouco dessa minha essência feminina. Isso é importante pra mim. E eu gosto de coisas mais sofisticadas. Eu tenho gostado muito assim, né? Desde que eu encontrei aí meu estilo, a minha estratégia e tudo mais, eu tenho gostado muito. Então tem que ser assim. Um sonho que você ainda não realizou, Tami. Ainda não tive filhos. Ainda estou aí com a minha família. No coração. Tá ali minha família em construção e fazer uma viagem assim pra fora com meu marido. A gente não vai fazer. Um medo que você carrega com você. Nossa, um medo simples. Do escuro, gente. Uma curiosidade já adiantando. Uma curiosidade adiantando. Gente, eu tenho medo do escuro. Não sei dizer porquê, mas assim, eu não gosto de estar no escuro. Eu gosto de luz, eu gosto de dia. Enfim, me incomoda muito aquela coisa de estar tudo escuro e você não enxergar nada. Você deixa Isso, né? Você deixa a luz acesa. Quando eu tô sozinha, assim, quando eu tô com meu marido, eu tenho minha proteção ali, que é Deus e ele, entendeu? Aí já tem mais. Quem apaga a luz? Quem apaga a luz? Não, e tem também. Ele que apaga. Tem também minha capa de proteção, que é o quê? O cobertor. Fica ali, você com a cabeça. Ali, uma cobertinha ali. Então é isso, tem medo disso. E qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre empreender, Camila? Nossa, peraí. Corta aí um minuto. Ó, um segundo que eu vou pensar nessa aí. Pegaram de Me surpresa. pegaram de surpresa, real. Peraí, que agora deu branco. Maior mentira. Não é É fácil. Não é uma mentira? Gente, talvez seja que você vai dar tudo certo. É isso aí, talvez, entendeu? Volta aqui. Volta e vamos de novo. Faz a pergunta de novo, que agora eu vou falar. Já perguntei. A maior. E qual foi a maior... Ai, corta de novo, Felipe. Não, essa parte é legal pegar os erros, gente. Agora eu já te falei pra cortar. E qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre empreender, Camila? Que vai dar tudo certo do início, a gente vai ganhar muito dinheiro já no início, vai tudo funcionar perfeitamente, assim. Você vai estar pronta, você vai estar preparada. Acho que foi vai, só vai. Você tem um propósito, vai. Não é bem assim, né? A gente vai comendo mesmo e faz, mas tem que ajustar aos pouquinhos ali, porque faz parte, né? Não é fácil, é um desafio, assim, diário, né? Que a gente tem, que a gente vive, que a gente passa, mas que vale a pena. Quando eu vejo as minhas clientes sendo transformadas, quando eu vejo, assim, mulheres como essa cliente que eu contei, assim, me mandando áudios maravilhosos, assim, contando coisas que elas têm vivido por conta do processo e da transformação, assim, vale muito a pena. Um arrependimento que te ensinou muito. De novo. Gente, eu sou péssima nessa brincadeira. É porque eu esqueço, eu preciso pressionar, tá? Eu não consigo falar, nem nada na cabeça. Peraí, pergunta de novo. Um arrependimento, mas que te ensinou muito. Algo que você arrepende, mas que... Acho que eu falei, né? De talvez ter voltado ali pro sério, Pro sério. e mesmo não ter começado antes. Pra Felipe. Curiosidade estranha ou engraçada que só você sabe. Sobre você. Sobre mim? Gosto de Que comer uma você coisa faz estranha, estranho? tipo assim, sei lá, como pão com... Gente, tô Mas pensando uma nisso aí. estranha que você faz e que ninguém sabe. Ou que já aconteceu com você e que ninguém sabe também. Entendeu? Tipo, caiu no bueiro, coisa assim. Eu ia Não, falar cair no disso. banheiro não, mas eu já recuperei o meu telefone de um assaltante. Isso é curioso? Foi isso. Isso é curioso? Bem feminina, de repente eu fui lá na casa do assaltante. Eu não fui na casa. Foi assim, ó. Eu tava descendo pra academia, assim. E aí, eu tava com o telefone e tal, nem vi, eu tava com fone de ouvido. E aí, o motoqueiro veio. E ele veio assim, ele desceu da moto e veio falando uma coisa comigo. Eu cheguei, sabe, pedir informação. Eu, super educada, fui tentar dar informação pra ele.
do que eu fui tentar dar informação pra ele. Eu tirei meu fone de ouvido. Oi, moço, não te entende o que o senhor precisa? Aí eu, senhora, preciso do seu celular. Ele não falou, mas ele pegou meu telefone assim e saiu correndo. Pois eu fui correndo atrás dele. Meu Deus! Eu corri como se não houvesse amanhã, e eu gritando socorro, socorro, socorro. E aí, correndo atrás dele. correndo atrás dele. Aí ele subiu na moto de novo. E aí eu fiquei tentando pegar o telefone assim no ar. E eu, moça, você não vai sair daqui com esse celular, meu. Você não vai sair daqui com esse telefone, você não tá entendendo. E foi assim, gente, foi uma cena que assim, deve ter durado 30 segundos. Mas na minha cabeça, ela durou uma eternidade. Aí ele tentava ligar a moto e eu pegava na mão dele, você não vai sair daqui com o telefone. Daqui a pouco a Camila tava na moto. E por fim, gente, aí começou a chegar muita gente assim, né? Aí quando ele viu que chegou muita gente, ele ia arrancar a mesa. Eu falei assim, pô, você não vai sair daqui. Aí o que eu fiz? Eu joguei a moto no chão. Aí ele, a moto, o celular. Mentira! Graças, tá bem tranquila. Gente, mas eu não ia assim. Eu falo assim, tipo, muito doida, né? Nem Foi. É, porque eu não pensei. A Camila não era nossa. Eu não pensei, eu só agi, assim. Aí eu joguei a moto no chão, assim, quando ele viu que tinha gente vindo. Aí ele foi, desistiu de me roubar. Ele pegou e falou assim, toma esse telefone aqui também, não quero mais não. Saiu na moto, toma esse telefone, sua louca. E foi correndo. E essa foi minha história de vida. Essa foi uma das minhas histórias. Foi curioso. Fala que não é curioso. Então, o auge pra mim, ficar tudo delicado, então eu corri atrás dele, derrubei a moto do chão, caiu eu e ele. Gente, mas E o celular. foi um momento. E eu acho que eu juntei todas as forças do meu corpo, porque eu falei, gente, eu tinha acabado de pegar o telefone. Gente, eu olhei e falei assim, não tô acreditando que Não eu vai vou levar. Não vai levar. Eu fui tirar o meu telefone. Não, cara. Eu ia te chamar de senhor. Eu ia te ajudar. E você me Vem com essa ignorância. essa ignorância, poxa. E educação também. Ai, adorei, cara. Adorei. Cami, pra você, o que é ser uma boss? Ser uma boss é, de fato, ter excelência. É fazer o que você pode fazer com o que você tem, como eu falei. É olhar para os seus recursos e ver nos seus recursos uma riqueza. E não um déficit, sabe? Que é o que a gente tem, que a gente conversou aqui durante o podcast. Porque às vezes a gente foca muito na falta. E a gente esquece de olhar para aquilo que a gente é bom. E aí você fica tentando ser bom, às vezes, uma coisa que não vai ser tão legal pra você, você não vai gostar às vezes tanto de fazer, e esquece de fazer aquilo que é bom. Então, assim, ser uma boa é você focar no que você é bom, cuidar daquilo com muito amor e carinho, regar aquilo ali, né, pra que aquilo floresça e alcance outras pessoas, porque eu acho que também não adianta você ser uma boss e não ter o propósito de alcançar outras pessoas, sabe? Eu acho que o propósito final de qualquer boss não pode ser só o financeiro, só o ganhar, só o ter o dinheiro, tem que ser impactar vidas. Eu acho que isso é muito importante, o impactar vidas, o cuidar de pessoas, o poder ouvir de uma pessoa e falar assim, você transformou a minha vida, você transformou a minha forma de ver as coisas. Isso é muito importante, assim, sabe? Claro, o financeiro ele é importante, a gente precisa dele. Mas você saber que você tá ali impactando e transformando vidas, com aquilo que você carrega com o seu propósito, assim, é espetacular. Excelente. Camila, estamos no final do nosso episódio. Realmente, né? A gente quer te agradecer por estar aqui com a gente. Legal esse bate-papo, essa troca, esse final, sabe? Deixamos com chave de ouro pra mim, assim. Pra me matar. Mas foi um privilégio ter você aqui com a gente, por confiar no nosso trabalho, por estar disposta a participar aqui do nosso episódio. Você compartilhou não só conhecimento com a gente, mas você também trouxe a sua essência, a sua visão e como que é um pouquinho mais desse mundo aí da moda e da consultoria de imagem também, tá? Meninas, muito obrigada. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Amei compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido, do que eu tenho vivido com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente. Muito bom. Para vocês que nos ouviram e se conectou com o que foi falado aqui, se conectou com a Cami, não deixe de seguir ela também nas redes sociais. Instagram da Camila.oliveiraestilo. Ela preparou... quer dar um recado do preparo que você fez pros meninos? Verdade, gente, eu fiz surpresinha, presente pra vocês. Eu criei um teste de estilo gratuito pra vocês fazerem, tá? As meninas vão deixar o link pra vocês. E aí vocês vão fazer e eu vou entrar em contato com vocês ali e falar um pouquinho do estilo de vocês, dar esse diagnóstico rápido de estilo pra quem tá assistindo e quiser fazer lá, tá? Façam e aproveitem porque tá bom. O link do formulário vai ficar aqui no... eu também. Quero todos a gente. Vou chamar vocês e falar, e conversaremos. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, então vocês podem clicar aqui, vai ser direcionado já direto pra cá, tá bom?
E claro, né, você também aproveitar para poder seguir as nossas redes sociais, né, no Instagram, @opodboss e @foconelas no underline, e também o nosso perfil pessoal das nossas hosts aqui do nosso episódio Podboss. O meu perfil é o @Juliane Varga. Eu, Luana Couto. Eu ponto, Luana. Eu, ponto, Luana Couto, verdade. Tem um ponto, gente. Então aproveite para seguir a gente também lá no Instagram e acompanhar um pouquinho do que a gente posta, né? Os cortes aqui dos episódios, dicas de posicionamento e outros conteúdos também que a gente compartilha dentro dos nossos perfis. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. E lembrem-se, o mundo precisa da sua voz, da sua presença, da sua verdade e da sua essência. Então, um grande abraço para vocês e não deixe de compartilhar com o mundo o conhecimento que você tem. Beijo grande.